Não, para ti, né? Não, mas aqui eu Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula de número 5, nossa quinta aula. Nosso encontro de hoje, nós vamos conversar a respeito dos honorários periciais contábeis, né? Ele vem da NBC-PP 01, né? Que é a norma brasileira de contabilidade. Senhores, aqui a capa da apresentação eu não alterei, né? Mas a gente vai trabalhar com a NBC-PP 01 e ela sofreu alteração, ela é uma versão 2020. Quer ver, ó? Deixa eu puxar aqui para vocês. Aqui. Cara, que demônio. Aqui. E aqui. Pronto, agora vai abrir. Desculpa. Ó, norma brasileira de contabilidade, tá? Ela sofreu uma alteração, da nova alteração, e ela é de 19 de março de 2020. Antes de começar a gravar, eu comentei com vocês, eu falei assim, olha, sempre, né, sempre com tudo, né, quando a gente tiver qualquer tipo de norma, verifique se ela está em vigor. Então, né, consultando, ela sofreu alteração em março de 2020, né, e ela está em vigor, então, com essa nova, né, redação. Sempre é importante, quando você vai no final da norma, também ver quando ela entrou em vigor, né? Mas aqui, com certeza, ela já está em vigor, tá? A gente vai abrir depois. Beleza. Vamos ao nosso tópico, honorários periciais contábeis, né? A gente vai ver como é que é feita essa elaboração, né? As informações por meio das quais se comunicam o juiz e o perito entre si são feitas de forma escrita, em modelos com desenhos sistemáticos, em geral. Nessa linha de comunicação encontram-se com frequência a intimação, né, em forma e mandato, ou de carta, lavradas por um auxiliar judiciário, escrivão, e os despachos escritos pelo juízo. Então, no primeiro momento, você vai ser nomeado para mencionar se você aceita ou não o encargo, né, de perito. E daí você vai responder se aceita ou não aceita o encargo. As relações de trabalho entre o perito e o juiz também devem ser formalizadas por escrito, em linguagem forense, né? Então, usar uma linguagem, né, que é tida como a questão, né, da hermenêutica jurídica. Essa via de comunicação tramita especialmente por meio de petições. Na aula passada, nós já fizemos uma petição, né, e a nossa brincadeira ela vai por intermédio de petições, tá? Existem também as formas de comunicação do perito do juízo com os peritos assistentes, ou seja, né, o perito que foi nomeado, e daí a comunicação entre eles, os peritos assistentes, ou até dos peritos assistentes com o perito, tá? Com as partes, também com as testemunhas, que devem ser feitas durante as diligências periciais. Entre esses documentos, os mais comuns são um termo de diligência, né, um ofício, feito uma comunicação, então um ofício, declarações, requerimentos e petição de honorários periciais, né? Às vezes a declaração assim, ó, já que a gente foi conversando e muitos de vocês foram pedindo para que a gente fosse trocando uma ideia e conversando. A declaração, ela é utilizada para você tentar comprovar, né, alguma situação que alguém seria testemunha e ele se coloca à disposição de testemunhar em juízo, mas talvez você já queira desde já que aquela pessoa afirme, né, que ele diga, olha, aconteceu dessa forma, fulano disse, não sei o quê. Ele faz uma declaração, por exemplo, se fosse eu que fizesse a declaração, né, eu, Rafael Gustavo Gueman, brasileiro, casado, né, profissão, aí coloca a profissão, né, residente domiciliado, né, venho por meio desta, ou, né, declaro, aí você coloca o teor da declaração. Assina quem está declarando, porque, digamos, eu estou declarando, então, coloca, tem meu nome lá, meu CPF, assino, e, para garantia, o que é feito? A gente sempre solicita, né, se estou numa situação dessa, eu solicito para que a pessoa vá até o tabelionato de notas, né? A gente chama de cartório, vai até o cartório e reconhece a firma, reconhece a assinatura dele. Por quê? Acredito que talvez, né, muitos já foram, pode ser que tenha alguém que está falando assim, professor, eu nunca fui reconhecer firma, reconhecer assinatura no cartório. Como é que funciona? Quando você vai lá, a primeira vez, eles tiram cópia dos seus documentos,
você tem que assinar 3 vezes, tipo num papelzinho deles, que vai ficar lá para reconhecimento, né? E daí você assina e eles vão botar aquele selo reconhecendo a validade da sua assinatura. Por que se pede para que vá até o tabelionato de notas reconhecer? Porque eles, lá no registro deles, eles vão dizer assim, ó, eles vão, porque ou você reconhece por semelhança a assinatura, ou você pede para a pessoa ir lá, né? Geralmente, quando tem questões dessa, o ideal é a pessoa ir lá. Por quê? Porque eles vão anotar assim, ó, que a pessoa se dirigiu até o local, que ele colocou a sua assinatura e o pessoal do tabelionato lá, né, diz que a assinatura dele é verdadeira, beleza? Professor, pode dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo, ele foge um pouquinho, mas para que vocês vejam como ele é importante. Era uma ação bem antiga, era uma ação de despejo, tá? Era uma situação que o locatário, o locador faleceu, o locatário, ele tinha feito umas benfeitorias, alguma coisa assim, e ele não estava pagando ninguém, porque não sabia para quem pagar. A ex-mulher dele, que tinha crianças pequenas dentro de casa, foi no local, ele não estava pagando. Ela retirou todas as coisas dele e ela foi morar, porque ela não tinha onde morar, ela ia morar debaixo não tinha onde morar, né? Não tinha onde morar, ela separou tudo. Essa pessoa, que era o locatário, ele ingressou com uma ação em juízo, né? E essa ação dele, eu chamei de despejo, né? Foi uma ação de reintegração de posse, tá? De reintegração. O que aconteceu? Eu não era advogado dessa ação, e essa ação tramitou, ela foi até o fim, tá? Os dois advogados advogaram muito bem, foi. Só que a juíza entendeu o seguinte, que se por um acaso ela achava que o imóvel era dela e que a pessoa era locatário, ela teria que ter entrado com uma ação de despejo. Ela não poderia ter exercido o direito com as próprias mãos e tirado a pessoa. É a mesma coisa assim, ó. Se você tem alguém alguém lhe ofende, né? Você tem o direito de ingressar em juízo. É um país que ele favorece toda a questão do direito, né? Então, assim, ó, ele te ofendeu, não lhe dá o direito, né, de você surrar a pessoa, né? Então, a ideia é você buscar o caminho judicial, que é entrar com uma queixa-crime, né, por injúria, por difamação, mas não é para você causar lesão corporal na pessoa. Esse processo era 2014, ele tramitou durante um bom tempo, e a princípio, ela seria, né, ela teria que sair do imóvel, tá? O oficial de justiça já tinha alertado ela e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, semana que vem, a senhora tira todas as coisas aqui, porque senão eu vou ser obrigada a vir com força policial aqui na casa da senhora para a senhora sair. Moral da história. Eu falei para ela assim, né? Senhora, por favor, contacte a pessoa e vamos tentar conversar com a pessoa, né? Pessoa simpática, enfim, ele falou, isso passou bastante tempo, eu vejo que ela precisa bastante, realmente ela era proprietária da casa e tudo mais, né? Mas, enfim, moral da história. Você imagina um processo que está andando já uns 4 anos, que estão discutindo, né? O advogado não tinha conseguido contato com o cliente dele, aquele que tinha entrado com a reintegração, né? Não tinha conseguido contactar, mas a pessoa que tinha a parte, foi possível o contato, e aconteceu o seguinte, ele disse assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais essa ação, ó, eu não faço questão que a mulher tenha que sair, porque eu vejo que tem criança pequena dentro de casa, vai ficar sem ter onde ficar. Tipo assim, ó, esse imóvel é um outro imóvel que eu tenho, não era imóvel que eu tinha para residência, era para fins comerciais. Então, assim, ó, não me faz diferença, já faz muito tempo, não me faz diferença. Eu não quero mais ação, e assim, ó, eu dou essa casa para ela, né? Aí, pensei eu, não me interessa se ele diz que doa, se não é dele, ele está dizendo que ele doa. Aí eu comentei o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos no cartório agora, e o senhor coloca isso no papel. Pode ser? Pode ser, ele falou. Pode ser, beleza. Fomos no cartório, sentamos lá, ele falou, ó, o que o senhor me diz? Aí ele falou assim, ó, pode colocar. Não tem interesse mais no processo, não tem interesse no processo. Dou a casa para ela, não tem, processo tem que acabar e coisa e tal, né? E tá tudo certo.
já tá tudo certo. Por quê? Porque ele também me disse assim, ó, o advogado eu já paguei, tá tudo pago meu advogado, beleza? Ele fez, ele assinou, reconheceu a assinatura lá no cartório, ele entrou sozinho no cartório, não entrou com ninguém coagindo ele, né? Fez todo o procedimento, saímos de lá, eu não era advogado da parte, mas eu era amigo da parte, eu fui como uma pessoa comum, certo? Saímos de lá, eu falei, ó, agora a gente vai no fórum. A gente foi no fórum. Isso porque quando a gente saiu, a mulher saiu de chinelo de dedo como ela estava. Eu falei, a senhora embarca no carro, nós vamos já. A gente foi no fórum, chegou no fórum, eu falei, ó, preciso falar com o oficial de justiça. Ela falou, não, o doutor vai lá na sala dos oficiais de justiça. Me identifiquei que era advogado, né? Profissão é advogado. Fui até lá e falei assim, ó, aqui tem uma declaração, tem um mandado a cumprir, mas a pessoa já se manifestou que ele não tem interesse mais na ação. Né? Aí ele falou, não, mas tem que comunicar. Eu falei, não, isso vai ser comunicado em juízo, vai ser comunicado, mas desde já quero ter esse papo. Aí o homem ficou preocupado, né? Todo mundo é filho de Deus, o cara pensou assim, meu Deus, o cara tá 4 anos querendo tirar a pessoa, do nada ele desiste, né? Aí eu falei para a senhora, eu falei, olha, ainda bem que, né, que ele foi, coisa e tal, mas a preocupação, eu falei para a senhora, eu falei, a preocupação era que a gente tivesse coagido, né? O oficial de justiça pensou assim, ó, vai que esse homem está no porta-malas trancado, né? Daí ela falou assim, eu devia ter dito que ele estava no porta-malas trancado. Eu falei, não, gente, ia sair preso daqui, né? Moral da história, a gente saiu de lá, eu falei assim, agora a senhora telefona para sua advogada. A senhora telefona para sua advogada. Telefonando para a advogada falou, olha, não tem mais o que fazer, já tem tudo que foi poder ser feito, coisa e tal. Aí eu falei, não, fala para ela que pede para ela agendar um horário agora, que a gente está indo agora lá e a gente está levando. A gente levou, a advogada ficou tão feliz, porque era um caso de uma pessoa muito humilde, né? Mas ela era, tipo assim, familiar de uma pessoa que é muito amiga minha, então eu queria muito bem dela. Moral da história, deu tudo certo e foi utilizado essa declaração. Essa declaração, tipo a declaração que eu disse assinada no cartório, pode ser utilizado para vários fins, né? Então, assim, você quer comprovar alguma coisa, você quer... É como se fosse, né? Em vez de você ter lá uma audiência para testemunha, mencionar na frente do juiz, é uma forma de você tentar uma declaração, sempre com todo o cuidado, né? Eu reconheço firma, né? Peço para que a pessoa vá lá no tabelionato. Por quê? Porque daí depois vem aquele questionamento assim, será que ele poderia ou não poderia assinar? Será que ele poderia fazer? Quero comentar uma outra coisa com vocês. Na questão trabalhista, por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que ele trabalhou com uma outra pessoa, né? E ele falou assim, olha, desde sempre eu trabalhava dentro do caminhão. E naquela época o caminhão era, o senhor bem velhinho já, né? O caminhão era muito barulhento e a gente tem direito ao adicional, né? Por causa do ruído. Então, o que eu precisava? Eu precisava que um período que ele começou a trabalhar, que ele não era motorista, mas desde o início ele já acompanhava dentro do caminhão. Então, foi juntado 3 declarações de pessoas que trabalhavam na mesma época. Como é que foi comprovado que trabalhava na mesma época? Foi comprovado porque, além da declaração, a gente juntou a carteira de trabalho. E a carteira de trabalho dá bem direitinho o período que eles trabalhavam no mesmo período que aquela pessoa, né? Ah, professor, às vezes não trabalha o período todo, às vezes não. Ele só consegue comprovar uma parte do período, beleza? Isso é a respeito de declarações, né? Ofício é quando você envia um ofício, vocês sabem, talvez já receberam algum ofício, né? Requerimento, está fazendo um requerimento, e a petição do honorário está aqui como anexo. Beleza, seguindo. Elaboração dos honorários. O perito deverá apresentar, por meio de petição, a sua proposta, dentro do prazo estabelecido de 5 dias. Recomenda-se um plano de trabalho estimado no número de horas previstas para a execução do trabalho, mediante a avaliação dos serviços. Se acordados, poderá haver o depósito total ou parcial dos honorários. Os honorários serão pagos pela parte que solicitou a perícia, ou pela parte autora, conforme o artigo 465 do CPC. Os honorários do perito assistente serão pagos pela parte que eu contratar. Quem quiser contratar um assistente vai arcar com seus honorários, tá? Mas se não, né, é pela parte que solicitou a perícia ou pela parte autora, né? Na elaboração da proposta de honorários,
o perito deve considerar os seguintes fatores. Então, assim, ó, na hora de estabelecer o preço, na hora que você for estabelecer o preço, o que, que você deve analisar, né? A relevância daquele trabalho, né? O quanto que ele é relevante, o quanto que... Por exemplo, ó, você vai fazer um trabalho que vai possibilitar a pessoa a ter um retorno financeiro de R$1 milhão. É relevante? Talvez bem mais do que um trabalho que você vai fazer, um trabalho que o cara vai conseguir, né, fazer uma compensação de R$1.000, né? Vulto, aquilo que se vê, o que se percebe, a aparência, então o volume, né, o quanto de trabalho que você vai ter, o risco, né, envolvido, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico que vai ser necessário para elaborar os honorários, o prazo estabelecido, a forma de recebimento, entre outros fatores. Então, assim, ó, é óbvio que se alguém lhe contratar, lhe pagar à vista, é diferente, né, do que você fazer um contrato, firmar um contrato, que você só vai receber depois de tanto tempo, né? Então, o trabalho vai levar não sei quanto tempo e o prazo para mim receber vai ser parcelado. É uma coisa. Da mesma forma, se você tem um volume muito grande de trabalho e vai demandar que você contrate mais pessoas para trabalhar junto com você, ou até um especialista para trabalhar junto, para lhe assessorar, né? Isso vai constar também nos honorários. Então, aqui eu vejo da seguinte forma: é como se fosse um checklist. Né? Você dá uma olhada e fala assim, cara, o vulto é grande, né? O risco, se acontecer alguma coisa, né? Se não der certo, qual que é o risco envolvido, né? Então, tudo isso, né, interfere no valor. Por exemplo, imaginem, aí vocês me auxiliem na questão contábil, né? Mas às vezes depende muito do dia, depende do que você está passando, né? E às vezes o exemplo que me vem à mente é justamente o que eu estou vivenciando. Então, por exemplo, eu estou com uma situação, né, onde eu, junto com o escritório, na verdade o escritório me solicitou para que elaborasse todo o processo de uma ação de indenização por dano moral e erro médico, né? Então eu estou com uma situação assim, ó, a pessoa, a mulher, sofreu um acidente de moto, ela foi, né, se dirigiu então a uma unidade, né, um hospital, e ela falou assim, ó, cara, eu tô com muita dor de cabeça. Na verdade não foi ela, né, foi tipo assim, com a família, falando assim, ela tem muitas dores de cabeça, ela não tá aguentando, a mulher berrava de dor, e daí o médico mandou ela calar a boca, que ela achou que ela tava onde, né, que ela tava berrando, assim, isso não se faz, né. Moral da história, foi feito, enfim, toda uma série de exames e tudo mais, né? Enfim, essa é indenizatória. Por que eu falei que às vezes toma o assunto, né? Esse foi o assunto que eu fiquei ao longo do dia estudando para ver se o procedimento que o médico adotou foi o correto ou não, né? No caso dela, os médicos mandaram a pessoa para casa, ela voltou com dores também fortes, depois elas disseram que podia ficar em alta, e depois de um tempo eles falaram assim, talvez tivesse sido feito alguma coisa antes, ao invés de ter mandado a mulher para casa, a mulher estaria bem, né? Mas eles deixaram a pessoa agonizando, eles falaram assim, toma um remedinho de dor e vai para casa, querida, né? Então, o meu trabalho como advogado é justamente verificar assim, cara, o procedimento foi correto? Parece estranho, né? Então então a gente busca a responsabilização, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já que eu puxei muito para a área médica, que foi meu dia a dia de hoje, é o mesmo caso se você chegar para o médico e disser assim, ai, doutor, eu quero fazer uma microcirurgia, né, só para remover um negocinho estético, né? Aí o cara fala assim, uma cirurgia bem pequenininha é uma questão estética. Só que o médico, por sua vez, fala assim, cara, esse procedimento tem que ser dado uma anestesia na pessoa e vai que dá uma merda, vai que dá uma porcaria, né? Então, assim, ó, a ação vai ser grande, a bucha vai ser grande. O médico tem dois caminhos. Ou ele diz que ele não faz, isso aconteceu, meu cunhado é médico, isso aconteceu, por exemplo, na Espanha, meu cunhado foi fazer mestrado e doutorado, né? Aí os médicos tinham um procedimento que os médicos não queriam fazer. Aí meu cunhado foi lá, fez, o paciente ficou super, ultra, mega agradecido, só que o que os médicos pensaram? Se a gente fizer, o risco é grande, ninguém faz, então o cara se recusa. Ou o profissional faz, mas ele cobra bem por isso. Então imagine uma situação, né, onde
talvez você, olha, cara, essa operação aqui que o senhor quer fazer aqui do crédito tributário, tá errada essa operação. Não, mas eu insisto e coisa e tal. Tá dentro da ilegalidade? Não, porque se tivesse, você não poderia fazer como contador, né? Aí você fala assim, olha, cara, vai demandar um trabalhão isso aí e não vai dar certo. Não, mas eu quero fazer, beleza, né? Um advogado me orientou. Aí você faz ele assinar um termo, né? Tipo assim, que ele está ciente dos riscos envolvidos, começa por aí. Por quê? Porque depois ele diz assim, o advogado e o contador, bota os dois juntos, me fizeram fazer essa ação aí e deu uma bucha grande. Eu acho que eu não comentei com vocês, vou aproveitar e vou comentar. Comentei isso no escritório uma vez. Nos negócios da família, chegou uma vez um advogado e falou assim, ó, o senhor pagou um valor ali, ou o senhor pagou um valor de tributos que estava equivocado. O senhor deve fazer diferente, o senhor devia pegar esse valor, né, e depositar em juízo, porque o senhor está pagando erradamente. Aí, o que aconteceu? Na minha família, a pessoa começou a depositar em juízo o valor. Por quê? Porque estavam discutindo a questão dos tributos, beleza? Era mais ou menos isso. Eu não era nem formado na primeira graduação. Beleza, o que aconteceu? Chegou um determinado momento, né? E vocês entendem porque vocês sabem que tem muita ação assim, tá lá em Brasília discutindo, fica todos os processos parados, até que tem a decisão, né? Ou do STJ, ou do STF, que daí vai, né, alterar a decisão de todos os juízes, ou os processos vão voltar a andar. O que o advogado fez? O advogado falou assim, fulano, é o seguinte, o senhor tem lá mais de 200 mil já pagos, né? Esse dinheiro não ia ser bom para o senhor? Ele falou, ia ser, claro, imagina, não vai crescer o olho do cliente. Aí ele falou, então, tudo indica que lá em Brasília vai ser favorável. Tudo indica que lá em Brasília vai ser favorável, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o juiz liberar esse dinheiro que o senhor pagou indevidamente. Só para vocês terem negócio, tentar colocar um pouco da prática, o que eu já vi na vida, né? Então, assim, ó, moral da história. O advogado liberou o dinheiro, só que é claro que ao liberar o dinheiro, ele ganhou os seus 20%, na época era 20%, o contrato dele, 20%. Então, o advogado ganhou os 40 mil, botou os 40 mil no bolso e falou, tchau, né? Moral da história, passado um tempo, Brasília pensou diferente. Ela disse assim, não. Beleza. Aí era o momento que o cliente tinha que dizer assim, não, mas o dinheiro está lá em garantia em juízo, não tem multa, não tem nada, e o valor está pago, é só agora transferir e resolver. Só que, quando o cliente retira o valor e dá uma zebra que nem essa, que Brasília entendeu diferente, é multa, correção e tudo mais. Moral da história. O cliente tinha recebido 80% do valor, depois, ele teve que pagar lá os 100% dos tributos, mais juros, mais correção, então foi a maior bucha. A professora e o advogado devolveu o valor dos honorários? Não preciso responder, né? Não, né? Então, assim, ó, não devolveu. Ele disse que ele fez o serviço dele e é isso aí, né? E que o cliente devia saber. Eu gosto de trabalhar bem certo, eu não faria isso, né? Uma puta sacanagem com o cliente, tá? E a profissão, tanto de advogado, de contador, né, é muita questão da credibilidade. Então, assim, ó, às vezes você está pensando, tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro legal, mas é um negócio assim que é uma aventura jurídica, ou é uma situação, cara, ou não faça, né? O certo é não fazer, tá? O certo é, o ético vai dizer não fazer. Mas fala assim, não, mas vai que dá certo, vai que a gente consegue, né? Porque se o cara fizer, o cara faz história. As teses jurídicas que mudam os entendimentos lá em Brasília, elas são teses até o momento. Então, assim, é alguém que inovou e disse assim, não, isso aqui está errado. Né? A base de cálculo aqui está errada, essa base de cálculo tem que ser alterada. Então, assim, ó, o que eu peço para vocês? Se vocês tiverem situações que nem essa, né? Vocês considerem, na hora de estabelecer o preço, o risco. Deixem também o cliente ciente do risco que tem envolvido nisso, né? E eu, na minha concepção, se eu tenho um risco grande, eu cobro bem, né? Professor, dá um exemplo onde não tem risco, onde o risco é baixinho. Cara, quando o direito é líquido e certo do cliente, né? Então, assim, preciso cobrar muito? Ou dependendo, dá para fazer só no êxito, em alguns casos, se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver condições,
Dá, porque a possibilidade dele ganhar e dar certo, tá ok, né? Agora aquele processo todo atravessado, que a possibilidade de não dar certo, porque falta documentos, falta provas, né? Aí eu entendo que tem que ter um valor ali contratual maior, beleza? Elaboração dos honorários. O perito deve elaborar a proposta de honorários estimando, quando possível, o número de horas para a realização do trabalho por etapa e por qualificação dos profissionais, considerando os trabalhos a seguir especificados. Então, vamos ver. Então, o que é necessário constar ou pensar ali como ideia de checklist, né? A retirada e entrega do processo ou procedimento arbitral, o tempo para você estudar o processo, você vai ter que ler esse processo para daí, então, estabelecer os honorários. A elaboração de termos de diligência para arrecadação de provas, então você vai ter um tempo para que você vai ter que elaborar, vai ter que, né, dependendo, você vai ter que diligenciar, você vai ter que ir até o local para buscar essa documentação, que é justamente o item D, né, a realização de diligências. Pesquisa documental e exame de livros contábeis, a linha E ali. Elaboração de planilhas de cálculos, quadros, gráficos, simulações e análise de resultados. A elaboração do laudo por si só, então, tem uma série de planilhas, né? Os termos de diligências, fazer as diligências, até que você chega na elaboração do laudo. Também, reuniões com peritos assistentes, quando for o caso, revisão final, gastos com viagens, com hospedagem, transporte, alimentação. É a mesma coisa, por exemplo, assim, alguém lhe contrata, olha, eu quero contratar, né, quero contratá-lo como perito, beleza, né? O senhor vem até meu escritório? Não, eu precisaria que você viesse no meu escritório em Florianópolis. Tem o deslocamento, né? Todo profissional já cobra o deslocamento, né? Deslocamento não é o combustível, né? O cara não pega o combustível e diz assim, meu carro faz 12 km com litro, né? Professor, por exemplo, quanto que o advogado cobra, né? Em relação ali a uma situação dessas, né? Que vai ter que ter um deslocamento. Eu não tenho feito, tá? Mas no escritório, já há um tempo atrás, qualquer deslocamento assim era R$500. E tinha situações, por exemplo, assim, ó, o escritório para fazer audiência trabalhista, além do valor dos honorários para reclamado, então a empresa pagava as coisas, a audiência é em Navegantes. Eu estava em Brusque, R$500. R$500 o deslocamento de Navegantes de Brusque até Navegantes, beleza? Outros trabalhos com despesas supervenientes, né? Ali a questão do transporte tem o seguinte, vocês vão perceber, tá? Isso vai acontecer com vocês. Vai chegar a determinados momentos que vocês simplesmente não vão ter vontade de fazer alguns tipos de serviço. Não por maldade, não é a vontade de maldade, né? Do interesse. Mas é o seguinte, o que acontece comigo, por exemplo, como professor? Se eu venho de Blumenau, eu levo 2 horas de Blumenau para chegar até aqui. Eu saio 5 horas para lecionar aqui às 7. Depois eu tenho mais 1 hora de volta. São 3 horas. Se você, como contador, né, daqui a pouco está trabalhando aqui, nossa disciplina é sobre perícia, tá? Mas amanhã você decide trabalhar com consultoria, auditoria. Se você passar 3 horas do seu dia dentro do carro, cara, se você tivesse clientes na sua cidade, você tinha 3 horas a mais ganhando. Então, a ideia qual que é? Vai perder o cliente? Não, né? Você cobra o deslocamento. Ah, professor, mas ninguém paga deslocamento. Aí você analisa. Talvez num primeiro momento, ou no começo da sua profissão, você comece a pegar cliente tudo quanto é lado. Depois chega um momento que o cara fala assim, ó, cara, não, né? Tive uma situação de uma indicação de um amigo, eu falei, tá, mas qual que é a localidade? Aí o cara falou, ah, Rafael, é lá longe. Eu falei, ah, como consultoria, se o cara quiser, ou, né, conversa numa boa. Mas era uma questão, assim, ó, litigiosa, né, com deslocamento. O cara já, quando começou a conversa, ele falou, ah, Rafael, é que eu tenho, não sei o que. Eu falei, busca um advogado aí no seu estado, muito mais prático, muito mais prático. Beleza. Agora, falando sobre quesitos suplementares. O perito deve ressaltar em sua proposta de honorários que esta não contempla honorários relativos a quesitos suplementares. Isso aqui é muito, 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 muito importante, né? Depois vocês deixem lá na petição de vocês.
O primeiro trabalho que eu fiz, né, que eu me cadastrei lá para fazer, lá no judiciário, eu não coloquei, cobrei um valor bom, fiquei super feliz com o valor que eu tinha cobrado, mas eu era inexperiente, né? Por quê? Porque daí eu não tinha malícia, já expliquei para vocês, eu não tinha malícia né, de que, né, de que a parte, ela poderia tentar ganhar tempo. Então, ela vai tentar te pedir coisa e te demanda. Então, isso foi, né, quando eu fiz a primeira graduação, tinha me cadastrado como perito, morava em Blumenau, o processo era em Balneário Camboriú, o processo era físico, então eu tive que vir até Balneário, né, porque eu não morava aqui, então eu vim até Balneário, peguei o processo em carga, tirei fotocópia do processo, voltei, fiz todo o trabalho, voltei para Balneário, protocolei o processo, né, todo o trâmite, daí eu tinha o ir e voltar, beleza? Aí o que aconteceu? Aí eles apresentaram mais quesitos complementares, ou seja, tive que fazer todo aquele trâmite de volta. Então, assim, num primeiro momento, aquele valor que eu tinha cobrado estava super legal, né? Estava legal, nem estava legal, enfim. Agora, se eu tivesse que computar que eu teria que vir mais outras vezes aqui, moral da história. Olha, eu acho que assim, ó, pela experiência valeu muito, né? Se não empatou, se empatou, sabe o que é você... Ou tipo assim, o cara do posto ficou feliz, né? Então, tipo assim, trabalhei para pagar as minhas despesas, coisa, e não deu. Semana passada, na quinta-feira, eu tive uma situação que envolvia perícia. Não era uma nomeação, mas era a contratação de profissional. E eu decidi por não, né? Por não ser, digamos, o profissional para fazer o cálculo e mais a questão de toda a assessoria jurídica. Então, chamei uma colega nossa, que é professora, talvez seja professora de vocês, que trabalha também está trabalhando com perícia. Chamei ela, veio ela e a sócia dela para justamente conversar. E a sócia dela é de Porto Alegre. Então, aí a gente estava conversando sobre perícia depois que tinha tenido cliente, e daí eu contei isso, que eu me lembrei, né, da primeira perícia e tudo mais, dela falou assim, Rafael, eu também tive várias situações e eu fiquei ela falou até quando que ela ficou com o processo físico. Então a pessoa tinha que ir, porque eu falei assim, depois eu aprendi que no começo você quer se cadastrar em tudo quanto é vara, né? Em tudo quanto é lugar você quer atender. Então o cara fala assim, Joinville, o cara fala, eu vou. Depois o cara olha e fala assim, deletar. Porque tu começa a analisar, será que vale a pena eu ir até Joinville? Hoje vale. Hoje é eletrônico, hoje eu consigo, por exemplo, assim, ó, eu tenho processo em Goiás, eu tenho processo no Rio de Janeiro, é tudo eletrônico. Aí eu aviso o cliente assim, ó, a perícia vai ser tal dia, perícia lá do INSS, né? Também por que acontece? Por causa de indicações. Então a pessoa fala assim, Rafael, eu sei que tu sabe fazer bem, tu entra para mim, por exemplo, Goiás, eu disse, ó, eu não vou estar na audiência, se tiver audiência, né? Aí vem a pandemia e tudo mais, a audiência foi online, né? Então, assim, ó, Mumu, beleza. Vamos aqui adiante. Acredito que quesitos suplementares eu comentei bastante, né? Ou complementares também, né? A gente escuta como complementares. Então, assim, por favor, né? Coloquem lá na proposta de honorários, né? Não contempla honorários a quesitos suplementares, tá? Ó, e se esses forem formulados pelo juiz ou pelas partes, pode honorários complementares a serem requeridos, observando os mesmos critérios adotados para a elaboração da proposta inicial. Então, você coloca na petição dizendo, ó, o valor é esse, só que se tiver alguma coisa a mais vai ser cobrado. Aí o juiz solicita, beleza? Você fala, então tá, então agora o valor é tanto a mais. Apresentação de proposta de honorários. O perito deve apresentar sua proposta de honorários devidamente fundamentada. Professor, todos apresentam de forma fundamentada? Nem todo mundo fez a disciplina, ou já faz muito tempo, enfim. Tem gente que não apresenta, tá? Só vai lá e coloca o valor. Mas a gente está aprendendo certo. Então, o certo, que nem a gente viu o checklist, é apresentar de forma fundamentada. Vocês vão ver que é bem simples. O perito deve explicitar a sua proposta no contrato que obrigatoriamente celebrará com seu cliente, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Esse contrato aqui, ele vai servir bastante para o assistente, né?
o juiz nomeia você perito, você não apresenta contratos lá para o juiz assinar, né? Ou para o Estado de Santa Catarina assinar. Agora, se você é contratado, aí você tem o contrato, tá? Levantamento dos honorários. Como é que se faz para levantar os honorários? Professor, que diabos é levantar os honorários? Né? Levantar os honorários é receber o seu valor, né? Me lembrei do Reduz as Frações no Facebook, e era um assunto do meu filho. Aí o cara foi reduzindo o tamanho da fonte, da letrinha, assim, sabe? Aí o levantamento de honorários me vem essa ideia na cabeça. Então, concluído o laudo pericial, dentro do prazo previamente definido pelo juiz, o perito do juízo fará, por meio de uma petição, o seu encaminhamento e a restituição do processo. Aqui pensando no físico, que ele devolve daí o processo, né? Então, ele faz uma petição, né, com encaminhamento, solicitando a liberação de levantamento referente ao depósito dos honorários, ou seja, pedindo dinheiro. Aliás, o levantamento é o seguinte, é expedido um alvará judicial, né? Ele vai dizer assim, ó, você pode ir lá na Caixa Econômica Federal, né, informa seu CPF e você recebe, né? Ou ele vai dizer, você pode ir no Banco do Brasil, né, com este alvará, daí o cara só imprime o alvará e recebe lá a partir de tal data, tá? É assim que funciona. Com a pandemia, ou em muitos casos, né, o perito já informa a conta. Aí o que é feito? É feito daí a transferência direto para sua conta, tá? Então, ou vai ser transferido direto para a conta, que eu acho que é o ideal, né? Ou se não, né? Ou se não, o caminho é justamente o quê, né? Vai aparecer lá um alvará judicial, você imprime aquela folha, vai até uma agência, né? Vai aparecer qual que é o banco, então é uma agência do Banco do Brasil. Aí você vai até o Banco do Brasil, né? Ou não sei se vai ter demarcado qual que é a agência. Dependendo do banco, você consegue retirar em qualquer lugar. Dependendo, ele até pode dizer a agência, em termos de alvará, estou dizendo, né? E daí você faz o saque. Professor, o que o senhor sabe assim de expedição de alvará? Como é que eu fazia, tá? Tenho situações, como é que eu fazia? Que eu digo assim, situações que você tinha que receber junto com o cliente, né? Às vezes você tem clientes e clientes, né? Tem clientes que a gente já tem no contrato de honorários o valor para fazer o destaque dos honorários, porque se o cara receber, ele não vai mais pagar você, né? O cara desaparece. Ele só volta te procurar 2 anos depois, quando ele tem um outro problema. Aí ele fala assim, doutor, tá aqui o dinheiro que eu fiquei lhe devendo, né? Eu mudei meu celular, eu tive uma crise, entrei em coma e agora eu estou trazendo aqui o dinheiro para o senhor, né? 2 anos depois. É porque eu estou querendo entrar com uma ação. É assim, né? Então, de forma... Se acontece uma situação dessas, ou às vezes uma pessoa que tem muita necessidade antes da pandemia, como é que se fazia, né? Exemplo, era um alvará judicial, Caixa Econômica Federal. Tinha uma pessoa específica que era só para a questão dos alvarás, que geralmente envolve muito dinheiro. A gente ia até a agência, né? Eu como advogado, era do lado do escritório, como advogado ia lá, e ela já agendava uma data para receber o dinheiro. Tá? Porque daí a gente recebia em espécie o dinheiro. Então a gente ia antes para programar uma data. Se não, professor, se eu não quero, vou fazer TED e tudo mais. O próprio alvará vai dizer a partir de quando que fica disponível. Aí você chega naquele dia que daí o dia que está disponível, chega lá e daí faz um TED para sua conta, faz algum outro procedimento, tá? Beleza. Esse é o tipo de coisa que talvez as primeiras vezes gere dúvida, né? Desde há 1 ano atrás, desde o começo da pandemia, é tudo feito direto na conta. O próprio juiz diz assim, ó, peça a parte que informe a conta, e daí é feita a transferência, né, para não tumultuar ainda mais as agências. Ó, o perito pode requerer a liberação parcial dos honorários quando julgar necessário para o custeio de despesas durante a realização dos trabalhos. Então, ele pode requerer parte do valor, tá? Execução dos honorários periciais. Os honorários periciais fixados ou arbitrados e não quitados podem ser executados pelo perito em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. Esse processo, ou essa ação de execução, ela é bem simples, né? Dá até para entrar sem advogado, você vai juntar a informação lá que foi, né, tipo assim, que tem para receber o valor, né?
junta a petição e entra já com a execução, tá, da cobrança. Isso, é claro, eu estou falando em casos que não é justiça gratuita, né? Que daí, porque justiça gratuita, quem vai pagar é o Estado. Situação onde uma das partes vai pagar, também é depositado previamente. Não ia ter uma questão de inadimplência. Talvez, né? O que eu viria assim com uma possibilidade muito maior é quando você é contratado como assistente. Você é contratado como assistente, prestou serviços, e daí você não recebeu pelo serviço. Então você vai fazer o quê? Vai juntar o contrato assinado pelas duas testemunhas, né? Lembra de ter o contrato assinado pelas duas testemunhas e junta, né? Isso é um título executivo extrajudicial. E você nem discute o contrato, não é para ele dizer se se teve ou se não teve o contrato. Você diz assim, ó, tenho aqui um contrato, foi fixado R$5.000 de honorários como assistente lá, pericial, eu não recebi, aí o juiz vai falar assim, ó, pague imediatamente, né? Vai dar alguns dias, né? Para que seja pago, sob aplicação de multa e tudo mais. Mas dá para fazer essa ação de execução sem advogado, inclusive, tá? Se for de uma forma assim. E é uma forma de pressionar e cobrar. Ah, professor, eu quero contratar advogado, né? Daí lembre do professor. Adiante. Acabou. Agora, faltou. Despesas supervenientes na execução da perícia. Então, nosso último slide. Nos casos em que houver necessidade de desembolso das despesas supervenientes, como viagens e estadas para a realização de outras diligências, o perito deve requerer ao juízo ou solicitar ao contratante o pagamento das despesas, ao contratante quando é assistente, apresentando a respectiva comprovação, desde que não estejam contempladas ou quantificadas na proposta inicial de honorários. Agora, aí concluímos aqui a nossa apresentação. Agora, meu objetivo qual que é? Meu objetivo é mostrar a norma para vocês. Essa norma, eu disponibilizei ela no sala de aula, né? Ela é bem bacana, é atualizada, né? E ela nem tem uma quantidade tão gigante aqui de folhas, porque ela vai trazer os modelos. Ah, professor, o senhor quer dizer que tem um modelinho das petições? Isso mesmo, né? Então diz assim, ó, né? É de 19 de março de 2020, da nova redação a NBCPP 01, que dispôs sobre o perito contábil. O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições, né? Aí tem aqui a lei a respeito do contador e tudo mais. Aí aqui, ó, foi aprovado em seu plenário, né? Aqui, quais são os assuntos que são comentados, né? São tratados, na verdade, não comentados. Objetivo, conceito, alcance, a habilitação, os impedimentos. A gente foi trazendo bastante dos impedimentos já também, suspeição também. E eu também trouxe o impedimento e suspeição lá do Código de Processo Civil. Responsabilidade civil e penal, o que vem a ser o zelo profissional e como é que é trabalhar com zelo, né? Utilização de trabalho de especialista, plano de trabalho e honorários. Professor, então, a respeito do meu plano de trabalho e honorários, eu tenho aqui, sim, elaboração da proposta, quesitos suplementares, também conhecidos como quesitos complementares, né? Eu escuto bastante complementares, tá? Quesitos complementares. Levantamento dos honorários, devolução dos honorários, execução dos honorários, esclarecimentos, termos ofensivos, vigência, né? É que eu li ofensivos, perdão. Vigência e modelos. Beleza, ó. Então, quem que é o perito? Alcance. Esta norma aplica-se aos contadores que exercem a função pericial, né? Então, aplica a todos eles que vão exercer a função pericial, né? Habilitação, ó. O perito deve comprovar sua habilitação por intermédio de certidão de regularidade profissional emitidas pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, ou Cadastro Nacional de Peritos, tá? Um ou outro. O perito pode anexá-la no primeiro ato de sua manifestação e na apresentação do laudo ao parecer. Eu vejo os laudos, eu não vejo aqui essa certidão de regularidade, beleza? A indicação ou contratação de assistente ocorre quando a parte, o contratante, desejar ser assistida por contador, beleza? Os impedimentos. A norma, ela traz aqui quais são os casos de impedimento,
e ela também traz os casos de suspeição, tá? Ser amigo íntimo, inimigo, capital, de qualquer das partes, a gente já comentou com isso na aula passada. A responsabilidade, né? O perito deve conhecer suas responsabilidades sociais, éticas e profissionais, né? O termo de responsabilidade refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios de ética do direito. O que acontece? Aqui, esse material, em algumas situações, ele é bem abrangente, assim. Então, ele fala assim, olha, o perito pode ser responsabilizado civil e penalmente. Só que ele não vai dizer de que forma que ele pode ser penalizado, né, penalmente. Por quê? Porque daí vai ter ou uma lei especial que trata sobre o assunto, ou ele vai pegar lá um código penal que trata sobre o assunto. Então ela não entra. Ela só diz assim, ó, o perito pode ser responsabilizado? Sim. Civil e penalmente? Sim. É isso que a norma fala, né? Ó, responsabilidade civil e penal. A legislação civil determina as responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito, os quais consistem em multa, indenização e inabilitação, né? Ele pode ficar inabilitado. Imagine o seguinte, imagina se o perito faz uma lambança e diz que o valor do negócio lá da empresa, numa apuração de valores, é bem baixo, de haveres, uma apuração de haveres é bem baixo. Aí, depois de um tempão, a parte, né, que recebeu muito a menos pela parte dele, consegue reverter essa decisão, né, e comprovar ali que o laudo pericial estava completamente equivocado. Imagina o prejuízo que não foi para essa pessoa, né? E imagina se o outro dilapidou o patrimônio nesse meio tempo que estavam discutindo. Então, assim, ó, nesse caso, né, o professor acha que poderia responsabilizar né, pedir uma indenização do perito? Aqui está escrito que sim, tá? Aí fala, né, a legislação penal estabelece as penas e as multas, e, né, pena de multa é exclusão aos profissionais que exercem ao que descumprem as normas legais. Aí ele explica a respeito do zelo profissional, né, o cuidado. Então, ó, o que é o zelo profissional? Cumprir os prazos fixados pelo juiz, comunicar o juízo antes do início da perícia, assumir a responsabilidade pessoal, prestar esclarecimentos, tá? É bem tranquilo, né? Vou pedir para que vocês deem uma olhada aqui nesse material, ele explica o que são os quesitos, explica a respeito do levantamento, ó. Ó, aqui eu acho que é o pulo do gato, tá? Olha aqui, ó. O perito nomeado, deixa eu só, cadê minha seta aqui? O perito nomeado pode requerer a liberação de até 50% dos honorários depositados, quando julgar necessário para custeio antes do início dos trabalhos, né? Sendo defesa, ou seja, no proibido o perito receber honorários diretamente dos litigantes ou de seus procuradores o proposto, salvo disposição em contrária determinada pela autoridade competente. Então, assim, por que eu digo que é o pulo do gato? Porque aqui você pode fazer sua proposta de honorários, né? E está aqui a norma. E a norma diz assim, ó, você pode pedir já 50% do valor. Olha que interessante, né? Professor, aliás, eu vou responder com base no que a gente viu. Ao longo das nossas aulas, é claro que em alguns momentos eu não pude deixar gravado, a gente não pôde gravar, porque eu mostrei ali as informações do processo. Vocês viram que os honorários foram pagos só no final. O cara fez toda a perícia para daí depois receber os honorários. Agora imagine que você recebe, digamos, uma situação onde você pode ser, né, foi nomeado perito para fazer lá uma perícia contábil no município de Bombinhas, né? Imagina você vai ter que, talvez tenha que fazer diligências até o local, buscar documentos e tudo mais, para daí só depois de tudo certo receber, né? Às vezes o cara aperta financeiramente. Por quê? Porque o cara já tem a receita dele comprometida e ele ainda tem mais gastos. Agora, onde está o pulo do gato? Aqui você consegue, né? Na hora de apresentar os seus honorários, você já diz assim, olha, 50% do valor, né, deve ser justamente para custeio das despesas e tudo mais, conforme a norma está aqui, e você já pede a liberação de 50%.
Aí o cara já vai tranquilo, né? Vai lá buscar os documentos, vai lá fazer as diligências em Bombinhas, tá com dinheiro no bolso para fazer, precisa contratar alguém, já consegue, tá? Então, aqui é bem importante. Aqui, ó, quando a perícia for considerada inconclusiva ou ineficiente, ou quando substituído por autoridade competente, né, determinar a redução ou devolução já recebidos. Aí vai ter que ou devolver uma parte ou totalmente. Termos ofensivos, né, palavras e termos ofensivos. O perito que se sentir ofendido por expressões injuriosas de forma escrita ou verbal pode tomar as seguintes providências. Bem interessante aqui, tá? Tem muito advogado que dá uma exagerada, né? E o advogado, às vezes, faz com base numa possível imunidade na sua profissão. Só que o cara pode dar uma extrapolada, né? E se ele der essa extrapolada, o que vai dizer aqui a norma? Diz assim, ó, sendo a ofensa escrita ou verbal por qualquer das partes, peritos ou advogados, o perito ofendido pode requerer da autoridade competente que mande riscar os termos ofensivos dos autos ou cassar da palavra. Cassar da palavra se o cara estiver sendo ofendido no meio da audiência, né? Manda cortar e não falar mais nada. E riscar é porque se ele falar alguma coisa do perito, ele manda riscar. Então, para não aparecer mais aquelas palavras, né? As providências adotadas na forma prevista na linha A não impedem outras medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. Imagina, você é formado, contador, perito, aí vem um Zé Mané fala mal de você, né? Cabe ali uma injúria? Uhum, né? Se ele fica alardeando aí para todo mundo, vai caber, tá? Então você ingressa com uma ação, você manda ele riscar ali dos autos, né? Às vezes o cara pode extrapolar todos os limites e tudo mais, aí aconselho a ingressar com a ação. O senhor acha que é bacana? É. O professor já ingressou? O senhor mesmo? Não, né? Nunca passei por uma situação assim. Para clientes, já é bom, é muito bom, né? É muito bom, né? Ver a cara da pessoa que fala bobagem assim depois, né? É muito bom. Quando a perícia ocorrer no âmbito extrajudicial e houver ofensas entre peritos contábeis, o fato pode ser comunicado pelo ofendido ao Conselho Regional de Contabilidade para providências cabíveis, independente de outras medidas de ordem administrativa, civil e criminal, né? Por quê? Vocês que estão aqui comigo tiveram a disciplina de ética profissional, né? A questão dos profissionais. Então, assim, deve haver um respeito mútuo entre colegas contadores. Então, você pega um assistente que lhe ofende, já manda oficiar o Conselho Regional de Contabilidade, tá? A respeito desse perito. Vai ser feito? Com certeza, né? Eu acho que eu não comentei com vocês, né? Mas recentemente aconteceu uma situação que um advogado, ele ficou muito chateado com um comportamento do juiz. E daí ele falou, pô, isso aqui não tá certo, o cara tá além ele tá além do direito aqui, ele extrapolou. Aí ele pensou o seguinte, eu vou peticionar, só que assim, ó, vai ser uma situação onde ele vai ser suspeito. Lembra a questão do inimigo capital? Então ele deu uma exagerada lá e ele falou algumas palavras para o juiz, como por exemplo, que era um absurdo nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão passando tanta necessidade, pessoas que nem o juiz ganhando fortunas, né, sendo pago com o dinheiro dele que era contribuinte. Né? E fez algumas coisas mais. E daí esse advogado comunicou, eu sei que eu faço parte das comissões, né? Aí daqui a pouco a gente teve a resposta do juiz. A resposta do juiz foi bem simples. Ele falou assim, olha, isso que o advogado fez não é uma ofensa à minha pessoa, mas é uma ofensa a toda a magistratura. Ele está ofendendo toda a magistratura. Então eu peço para que encaminhe os autos à Polícia Federal para que seja encaminhado, né, para abertura de processo criminal, por desacato. Daí o juiz escancarou assim, né? Então assim, ó, entenderam como é que é? Então ele falou palavras de baixo calão? Não.
né? Não, né? Mas ele deu uma extrapolada. Numa extrapolada ali que ele deu, o juiz já não gostou. E o juiz falou assim, olha, eu não estou nem pedindo por mim, mas eu estou pedindo por toda a magistratura. Mesma coisa você, né? Você como contador lá, alguém fala uma bobagem para você, você fala assim, olha, não é nem por causa de mim como perito, mas é toda a classe contábil que o advogado está ofendendo. Esse tipo de comportamento do advogado, ou de um outro perito, esse tipo não pode ser aceito. Isso deve ter entenderam? Aí lembra da questão do desagravo, que a gente estudou sobre o desagravo público, né? Quando a gente teve a aula. Você tinha sala de polícia comigo, não? Não, professor. Meu Deus do céu. De ética profissional comigo? Não, ainda não? Fala. Não, professor, eu lembro quando a gente estava fazendo disciplina de ética, aí você pediu para a gente fazer umas petição também, lembra? Que era a defesa. Aí eu fui procurar os modelos, tinha um caso onde eles entraram com um processo, porque o cara viu na televisão, numa novela, em que a fala de um personagem ofendeu a classe contábil, falando que o contador é tudo ladrão. Aí ele entrou com um processo em cima da emissora, dizendo bem isso, que está ofendendo uma classe toda, está ofendendo uma profissão inteira sobre isso. E deve ter ganhado, se fundamentou bem, direitinho, e se foi realmente ofensivo, ganhou. Ganhou ou não? Chegou a ver, não? Não era só o modelo de que ele entrou, era só assim, o modelo. Tinha resultado. Mas é bacana. Assim, ó, eu tento passar para vocês que vocês vão ter que também lutar pelos direitos de vocês, né? Dependendo do curso, o curso vai dizer, não, deixa, do curso que eu digo assim, dependendo do tipo de graduação que você faz, né? Sei lá, minha esposa é psicóloga, digamos, vamos tentar entender o outro, o que aconteceu, não, ele pode ter sido, por isso que ele acha... Aí direito já não, direito é assim, bateu, levou, né? Aí tipo assim, já vou entrar. E a mesma coisa, eu vejo assim, ó, que o profissional da área contábil, ele tem um conhecimento muito bom, né? Então também faz com que ele defenda seus direitos, beleza? Mas já me passei aqui, já comentei bastante, né? Então entenderam aqui, né, a respeito dos termos ofensivos, ó, essa norma, né, entra em vigor na data de publicação, dia 19 de março, né? E daí ela revoga a NBC PP 01, que era a que eu tinha anteriormente, né, que eu tinha do material. Senhores, que era 2015, que a nossa apresentação fala sobre ela. Senhores, aí o que eu tenho? Ó? Eu tenho alguns modelos. Eu tenho escusa em perícia judicial, renúncia na arbitral e renúncia na extrajudicial. Renúncia na indicação, aí depois, ó, número 7, petição de juntada de laudo pericial contábil e pedido de levantamento de honorários. Petição de juntada de laudo trabalhista e pedido de arbitramento de honorários. Então, assim, ó, ele peticiona e ele pede já o levantamento dos honorários. Aqui no modelo 8, ele faz um pedido que o juiz arbitre qual que seria o honorário justo para ele, né? E o modelo 9 aqui, é o contrato particular de prestação de serviços, né? Então, como ele vai ser assistente. E daí ele tem os modelos, ó. Usem aquele excelentíssimo, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, ok? Né? Aqui ele fala, ó, mas o resto é bem bacana, ó, requerente, requerido, né? Processo tal. Aqui a ação é do que trata a ação, né? Então, digamos assim, era uma ação de prestação de contas, processo número, né? De forma geral, eu acabo não colocando a ação aqui, ó. Às vezes coloco no texto, em ação, que move, não sei o quê, mas tá beleza, tá? É os modelos, é do Conselho Federal de Contabilidade, né? Tá super bacana, né? É claro, ó, aqui é extrajudicial, então ele não vai mandar para o juiz, né? Então tem senhor para quem que é, assunto referência. Ó, renúncia, indicação em perícia judicial. E também tem algumas situações que às vezes o cara pode estar mandando até por e-mail, né? Aí o cara não precisa botar excelentíssimo senhor, doutor. Tá? Ó, renúncia. Bem interessante. Aliás, eu chamo, né? Eu coloco lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Com o Código de Processo Civil, o pessoal coloca assim, ao juízo
né, de tal vara cível ao juízo, né, eu ainda uso como era antigamente, muitos advogados ainda fazem assim, né, às vezes quando você entra no processo ali pelo EPROC, ele mostra, tá, tal vara, daí o pessoal coloca ao juízo, tá? O professor escreve fósforo com pH? Não, não chego a tanto, né, mas de resto é isso. Beleza? Senhores, nossa gravação, ela termina por aqui, a parte da gravação. Espero, né, que daí seja possível ter mostrado para vocês a respeito dos honorários. Aqui tem os modelos. Então, o que é bacana? Por isso que é tão importante você consultar o site do Conselho Federal de Contabilidade, você vê as resoluções. Ele traz modelos, assim como a gente teve na disciplina de ética também alguns modelos, para que vocês possam fazer. Né? Em alguns casos ele pede para especificar qual que é o motivo do impedimento, se você quiser especificar. Agora, eu disponibilizei algumas questões para que vocês respondam. São questões de múltipla escolha. Elas estão lá no sala de aula. Então eu vou parar a gravação, vou dar uns 25 minutos. Depois de 25 minutos a gente volta aqui para o grande grupo para corrigir. 30 minutos, melhor. 30 minutos. Professor, tinha umas questões, não sei se o senhor já havia notado. Da aula passada. Tinha umas 6 questões e tem mais 12 dessas. Essas 18, então? Pode ser, isso mesmo, tá bom? Que na aula passada a gente não teve tempo quando a gente falou sobre todo o trâmite processual. Beleza? Para a gravação por aqui. Daqui a 30 minutos a gente retorna para o grande grupo. Valeu, um abraço, pessoal.